Bolivarianismo. Primeiramente, o bolivarianismo não é uma medida de esquerda, não é uma medida de direita, não é uma medida de para cima, para baixo, para o lado, para diagonal, para o meio, não é para nada disso. O bolivarianismo é a simples ideia da união dos povos da América do Sul e da América Latina em específico. Como assim? Simplesmente é a mais pura e simples ideia de um cara chamado Simão Bolívar. Quem foi ele? Ele foi o cara que ajudou a fazer a independência da América Espanhola. Inclusive o nome do país Bolívia é em homenagem a ele. Inclusive o nome da moeda da Venezuela é Bolívar por causa dele. Você tem ruas no Brasil chamadas Simão Bolívar por causa dele. E o que é que ele propôs? Basicamente, ele sabia que se os povos da América do Sul e os povos da América Espanhola se fragmentassem em vários países, simplesmente seriam países fracos, atrasados e que não conseguiriam fazer nenhum tipo de planejamento junto, integrado, até porque são povos unidos, quanto mais união melhor, era pelo menos a ideia dele. Então assim, você vê por exemplo o Brasil, depois que o Brasil se tornou independente de Portugal, ele continuou unido em um país só, e hoje é a sexta, sétima, oitava, nona na maior economia do mundo. Então assim, essa ideia de bolivarianismo é simplesmente fazer a união. Uma prova, a própria bandeira da Venezuela é quase igual à bandeira da Colômbia, que são países muito próximos e ambos foram da situação de Simão Bolívar. Então assim, Simão Bolívar na época que não existia discussão de esquerda, direita, pra cima, pra baixo, pelo menos não na América. Então assim, inclusive é uma discussão muito imatura, ainda mesmo na Europa. Você só tinha só a questão da direita e esquerda, jacobinos e girondinos, mas não era como aquela ideia do anarquismo, do marxismo, de todas essas situações que mais à frente lutaram em conflito. Então assim, a ideia de Simão Bolívar era simplesmente fazer com que a América Latina ficasse dependente da Espanha e ficasse unida. Então quando você vê o Hugo Chávez, você vê o Dilma, Lula falando de bolivarianismo, é a única simplesmente ideia de ter integração, facilitar o comércio, facilitar relações diplomáticas, facilitar o turismo interno, fazer com que, por exemplo, se o Peru está completamente decadente, o Brasil, por exemplo, vou lá e financio algumas coisas no Peru, sei lá, infraestrutura. Se a Bolívia está precisando de médico, a Argentina, mando médico para a Bolívia. Então a essência é só essa, unir a América Latina e a América do Sul. Não tente encaixar mais que isso, porque é loucura de quem está falando, coisa de quem não sabe o que diz. E muitas vezes é por uma situação de interesse dos Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, né, que é o que sempre viu a América Latina como seu quintal, né? A política do Big Stick é uma prova disso. Então assim, de que pensa, porra, se eles começarem a se unir e formarem muitos blocos, o Mercosul, por exemplo, ficar muito poderoso, os Estados Unidos não vão conseguir brincar com eles à vontade. Então o que eu faço? Simplesmente começa a financiar grupos para poder disseminar a ideia de que bolivarianismo é uma coisa ruim. Bolivarianismo é ruim e não é. É simplesmente se ajudar porque nós somos próximos. Então, era só isso mesmo.